Glória a Deus, aleluia. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã, manhã de domingo, o dia que o Senhor preparou para cada um de nós, para estarmos aqui na casa dele, para aprender um pouco mais sobre o nosso Deus, aquilo que ele vai falar conosco aqui nesta manhã, que venha ficar gravado no nosso coração. Para você que está aí na sua casa, bom dia, que a paz do Senhor esteja no seu lar, entre você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar para iniciar o nosso culto desta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Pai amado, Pai querido, por esse privilégio, Pai, que o Senhor está concedendo para cada um de nós. O privilégio, em primeiro lugar, ó Deus, fôlego de vida, que o Senhor está renovando na vida de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus. Pai amado, Pai querido, e esse privilégio, ter saído dos nossos lares para estar aqui na casa do Senhor, nesta manhã de domingo, entregando o nosso dia em tuas mãos, entregando nas mãos do Senhor a nossa caminhada, entregando nas mãos do Senhor a nossa semana, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, que seja uma semana de saúde, que tudo esteja, ó Deus, no controle e na direção do Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida do mensageiro, Pai, usa a vida dele que vai estar trazendo a palavra do Senhor ao coração de cada um de nós. Usa, Senhor, nesta manhã, que os teus anjos venham sobre esta igreja, avivando cada um de nós, avivando esta igreja nesta manhã, em nome de Jesus, ó Deus. É que nós oramos e que nós entregamos nas tuas mãos o culto. Toma a frente, toma a dianteira, ó Pai, toma o controle de tudo, ó Deus. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, e sejamos guiados pelo poder do Espírito Santo, que nessa manhã possamos ser renovados, fortalecidos no Senhor, na força do teu poder, ó Pai. É que nós oramos e que nós entregamos nas tuas mãos o culto desta manhã. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Que a tua vontade, ó Pai, seja feita na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Que a tua vontade seja feita, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrama no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Aleluia! Glória a Deus! O próprio Deus está aqui nesta manhã para nos renovar, nos fortalecer, para nos curar, para nos limpar nesta manhã. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. O nosso coração já está pronto para nós ouvirmos a palavra do Senhor aqui nesta manhã, através do louvor, da adoração ao nosso Deus, em agradecimento a esse Pai maravilhoso, que cuida de cada um de nós, que não desiste de nós. E é isso que nós precisamos agradecer a Ele. Pai, obrigado por não desistir de mim. Glória a Deus, né? Aleluia. Deixando só um recado para a igreja. Amanhã nós temos reunião 1h, reunião de oração e intercessão, às 19h30. Você que pode estar vindo, saia da sua casa e venha participar. É de 19h30 até às 20h30, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou de novo em Cafarnaum e logo ouviu dizer que ele estava em casa. E muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali
e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o teu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu te digo a você, levanta-se, pega o seu leito e vai para casa. E ele se levantou no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Glória a Deus. Irmãos, graças a Deus que nós estamos na congregação no primeiro culto do dia, que logo mais à noite nós temos o segundo culto às 19 horas. E hoje é o nosso culto de domingo, é o quarto domingo, mas não é o último. E todas as vezes que nós temos 5 domingos, o quarto se torna o domingo do fortalecimento. Então eu creio que ao longo do ano dá mais ou menos 4 domingos, de fortalecimento durante o ano. Então nós estamos na semana do fortalecimento. Desde a segunda-feira, quem está no grupo da igreja, o pastor coloca na segunda-feira, o nosso símbolo de fortalecimento, que é o leão, Vamos lá. E a gente vai dizendo: estamos na semana do fortalecimento. E aí nós viemos quarta-feira, que tivemos o culto de manhã à noite, e no domingo, então nós estamos no segundo dia de culto, onde nós participamos do alimento, o pão e a água, como ponto de contato do mundo material com o mundo espiritual. O alimento que o Senhor preparou para Elias quando ele estava deprimido, desejando até a morte. Mas ele dormiu, de tristeza, de depressão, aquela coisa toda, e o anjo do Senhor foi lá e preparou para ele o pão e a água. E ele teve que participar 2 vezes. O cara estava tão ruim que a primeira vez ele comeu e tornou a dormir. O anjo toca nele a segunda vez: levanta-te! Porque quando a Bíblia fala levanta-te, não é apenas levantar que está deitado ou sentado, mas é tomar posição. Levanta-te! Come perto, o caminho que será sobremodo longo. E ele caminhou, depois daquela refeição, 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E essa unção foi tão forte na vida de Elias, que a segunda etapa do seu ministério foi bem melhor do que a primeira etapa. Que aquele que ele ungiu para ser o seu sucessor, e foi Eliseu, ele ficou tão envolvido com a ação de Deus na vida de Elias, que ele disse: eu quero a porção dobrada desse Espírito que age na tua vida. Eu quero isso para o meu ministério, para que eu possa também ser usado. Eu quero dobro. Olha só, que Deus tem 2 etapas.
etapa do seu ministério. A primeira, antes desse momento que ele passou, né, de depressão, no grau mais alto da sua depressão. Quando a Jezabel falou para ele: que você fez com Deus profeta, eu falei com você amanhã. Matou 450 homens, mas diante da mulher ele desabou. Por quê? Porque Jezabel era autoridade. E a autoridade, quando fala, ela cumpre. Né? Você tem que orar muito para os que estão investidos de autoridade. Os que estão investidos de autoridade. Porque a pessoa não pode fazer aquilo que seja errado, aquilo que vai prejudicar, aquilo que vai atrapalhar. Se a autoridade determinou, vai acontecer. Nós temos que orar muito. Domingo, no culto do clamor, nós oramos pelo Brasil. A gente ora muito pelas autoridades, os que podem, numa canetada, mudar tudo. Assim o documento está pronto. Ou prejudica, ou libera muita coisa. Só uma canetada que tem autoridade na sua assinatura. Então nós temos os três poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, e a gente tem que orar muito por essa turma que estão investida de autoridade, para que eles possam agir sincronizado, mas a vontade de Deus possa prevalecer e que possam governar, não para si mesmo, nem tampouco para a própria família ou amigos, mas que possa fazer isso pela nação, pelo povo, né? Em nome de Jesus. Bom, essa é a nossa explanação de introdução a esse culto de hoje. E assim, irmãos, nós vamos caminhando nesse trabalho de fortalecer, que a gente precisa de fortalecer, sempre, sempre. Tem algumas pessoas que estão enfraquecidas. Quando eu orava pela manhã, eu falava com Deus: Senhor, hoje em dia, está na congregação, ajuda aqueles que muitas vezes não conseguirão ir, porque alguns podem estar debilitados fisicamente, mas outros podem estar espiritualmente enfraquecidos de tal maneira que eles só vão acordar quando falar assim: quando eles acordarem, não, já é 9 horas, o culto já passou. Estão tão enfraquecidos espiritualmente que eles já não dormem, né? Do sábado para domingo, esse propósito. Amanhã é dia de eu estar na igreja, às 8 horas. É dia de eu estar lá junto com os irmãos, com esse propósito, objetivo de eu me fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Mas os que não conseguiram vir de manhã podem vir à noite ainda. Espero que eu e você possamos mandar para aquelas pessoas que você conhece, tem o número deles, o zap deles, mandar: olha, eu venho à noite, não vim, sei lá, de manhã, às 19 horas, tem culto, vamos lá, não deixe de ir, para se fortalecer no Senhor e na força do teu poder, porque nós, que já estamos, precisamos estar fortes, para fortalecer mais ainda, para continuar crescendo na graça e no conhecimento e para florescer e frutificar, dar fruto, que é o que Deus mais tem esperado da igreja no tempo atual, na geração atual. Deus tem esperado fruto da grandaiada, que é orar, jejuar, participar, contribuir e ganhar almas ou recuperá-las. Ganhar ou recuperá-las.
Nós entramos na reta final da campanha de agosto, buscando bênçãos para outras pessoas. Dentro de alguns instantes, nós estaremos orando no nosso marca-página, dando uma olhada quais os nomes que eu escrevi. Porque nós ficamos na semana de poder receber a nossa cartela, porque nós temos que levar para eles, para convidá-los, para que eles venham participar. Porque nós oramos, jejuamos, pedindo a Deus para quebrar barreiras, grilhões, cadeias, para Deus eliminar o que impede essa pessoa de vir, retornar ou chegar à congregação e principalmente ao Senhor. Agora é hora de agir no mundo físico, porque para agir no mundo físico nós temos que estar forte. Eu lembro que Deus trouxe a nós a palavra quarta-feira, não sei quando vocês vieram, de manhã ou à noite, que Deus trouxe a nós uma palavra dizendo: nós temos que ter credibilidade espiritual diante do fraco, diante daquele que não tem Jesus. Ele tem que crer que o poder de Deus tem em nós, como aquela sunamita creu no poder de Deus na vida de Eliseu, mas não acreditou na vida de Geazi, que não foi capaz de se abrir com ele, e não acreditou que ele, mesmo levando o poder e a autoridade na mão, que era o cajado do profeta, ela disse: eu não vou. E ela estava certa, porque o cara correu lá, pôs no rosto do menino, e nada aconteceu. E quem conhece a palavra, o final da história de Geazi foi morrer leproso com toda a sua descendência. Toda a lepra de Naamã passou para ele. Uma desobediência que ele cometeu. Uma mentira que ele tentou se levantar diante do profeta. Ele diz: a lepra de Eliseu passa para você e toda a sua descendência. É um auxiliar. É um auxiliar do homem de Deus. E a gente vê que a sunamita ela tinha toda a razão ao não acreditar nele. Não vê nele nenhuma credibilidade espiritual. E assim, irmãos, nós precisamos dessa força de Deus, porque a pessoa pela qual a gente tem orado, jejuado pela sua vida, depende 100% da nossa vida, da nossa atitude, da nossa fé, para que eles venham. Eles precisam 100%. 100%. Eles precisam, porque eles estão lá, inerte, parado, preso. E só mesmo através da ação de Deus em nossa vida que eles vão conseguir sair do lugar em direção ao Senhor. Que se não tiver isso, eles não conseguirão. Por isso será preciso de que nós estejamos 100% em Deus, 100% no agir de Deus, no mover de Deus, para que os milagres possam acontecer. E milagre não é somente: eu fui curado, eu fui liberto, não. Milagre é quando eu e você conseguem frutificar no reino de Deus. Quando a gente consegue dar fruto para a honra e glória do Senhor. Quando a gente não é apenas aquela pessoa que está no reino como mais um, apenas fazendo número. Mas é quando a gente está no reino de Deus, soando, multiplicando, sendo útil, sendo aquilo que Deus esperava e até surpreendendo, até nós mesmos, pelos resultados que através de
o Senhor tem alcançado aqui nessa terra. Porque nós somos os pés de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus aqui na terra. Deus só vai agir aqui nessa terra através de alguém, porque ele é Espírito. Assim como o diabo. Ele só age aqui na terra através de alguém, para fazer o mal, para cumprir a missão dele, que é roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Igualzinho que cara que matou o carinho. Aí eu sou confessado, nem estava lá. Você estava lá no seu carro. Eu reconheci você. Aí eu estava lá e eu não atirei para lá. Nem vi que eu tinha acertado a mão. Irmão, seu diabo! Aquela pessoa que é tão visível que a pessoa fala assim, eu não vi que eu estava fazendo. Eu não vi que eu fiz isso. Eu não vi que eu me atacado, eu não vi que eu matei. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, não tem tempo, tem umas 2 semanas, um cara na padaria, lá no bairro Brasil Industrial, bairro industrial, em Contagem, o cara na padaria, eu chego perdendo assim no caixa assim, da padaria, o cara dá um empurrão nele. Eu até pensei, já que ele falou alguma coisa com aquele cara? Não tinha falado nada, não. Arranca o canivete lá, o cara está levantando assim, um metro, umas 2 ou 3, furado a barriga do cara. Irmãos, que é isso? O outro não tinha falado nada com ele. Quando a polícia pega o sujeito, e aí o cara foge, corre. Eu não gostei dele. Chega perto de mim. O cara chegou na fila do caixa, pra cá. Já pensou, irmão? Por isso que nós, toda quarta-feira, nós temos a oração da proteção. Ao longo do mês, o Salmo 91 passa sobre a nossa cabeça. Na última semana, como vai acontecer agora, quarta-feira, o Salmo 121. Que é Deus que nos guarda de todo o mal. E Ele que nos guarda de todo o mal. Quando você chega na fila para pagar alguma coisa, o cara te empurra, ou arranca uma arma e te acerta. No trânsito. A pessoa confundia a gente com o outro. Né? Quantas pessoas que já morreram? Eu vi semana passada um cara que morreu sentado no banco de reserva do time lá, que estava lá sentado. O pessoal chega lá, entra assim, vai lá, dá nele pelo menos uns 10 tiros. Pronto. E vai embora. Aí tem assim, eu acho que eles confundiram ele com a outra pessoa que estava lá também. Olha só. Estava aí o cara para de graça. Sem ter feito nada, não queria nem saber. Por que ele estava tomando castigo? Estamos precisando da proteção do Senhor. O tempo todo, em todo o tempo. Então você que não vem quarta-feira, venha também, tanto de manhã como à noite, que na última semana é o Salmo 121, que passa sobre a nossa cabeça. E ao longo do mês, o Salmo 91. O Salmo 91. Para que Deus nos dê a proteção. Que nos livre e nos guarde do mal. Em nome de Jesus. Porque Deus precisa de mim e de você. Para que a obra dele progrida, prospere, cresça, avança aqui neste mundo. Deus precisa das nossas orações. Deus precisa que a gente esteja focado o tempo todo. Vocês observam que no grupo de missões nós temos os 3 lugares indicados por missões: o missionário e família. Atualmente é a nossa irmã Flávia e a família. Quem é a irmã Flávia? A nossa diretora de assistência social. Então a gente, além de orar por ela, pela sua vida, orando pela família, saúde e também o ministério que ela exerce, para que esse ministério seja frutífero
Oramos também sempre no município. Se lá tem a igreja quadrangular, nós oramos por ela. Está sendo Santo Antônio do Monte. E um país. Nós estamos orando pelo Iêmen. Os missionários estão lá. E lá é difícil, complicado. Deus tem que agir até mesmo no governo de lá. Porque é complicado pregar nesses países que Deus colocou para essa igreja interceder, para esse ministério interceder. São os países do Oriente Médio que nós estamos orando atualmente. Então, por isso nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, para ter a direção, para saber o que fazer e como fazer, para o resultado acontecer. Na quarta-feira, quando nós pregamos sobre a Sunamita, o Geazi que levou a autoridade do poder na mão, que era o cajado do profeta, não aconteceu nada, mas quando o profeta chega, uma coisa que Geazi não fez foi orar. Mas a Bíblia mostra claramente quando o profeta chega no quarto onde estava o menino morto, a primeira coisa que ele fez foi orar, foi entrar em comunhão com o Pai, com Deus, para saber o que fazer, como fazer, o que tinha que fazer. Ele não usou o cajado, mas ele usou o próprio corpo, porque a unção estava nele. O cajado apenas era um ponto de contato, era apenas um acessório. Como o pão e a água nós vamos participar aqui. Que se você não tiver a fé no Senhor, só vai ser um pão e água que você vai comer, participar. Mas se você tiver a fé envolvida em ti, será a unção de Deus que vai estar no teu interior, te fortalecendo de dentro para fora. É como a ceia, que aquele que não participa pela fé, com posição diante do Senhor, é apenas um pouco de suco de uva e um pedaço de pão. Toma ceia, domingo, segunda, terça, quarta, começa a errar, fazer tudo de novo, e tudo de novo, até o dia não conseguir voltar mais para tomar ceia. De tanto erro e pecado. Porque aquele que toma consciente, ele não cai no mesmo erro, no mesmo buraco. Ele procura se melhorar a cada mês. E assim quando você assusta, já se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você está servindo a Deus. Mas tem gente que não chega a chegar nem assim. Não consegue romper, como alguns não conseguem romper nem um ano, servindo a Deus. Por isso nós precisamos, igreja, de estar sincronizado com Deus. Porque principalmente para ser usado para tentar levar alguém ao Senhor. Como essa história que nós estamos meditando hoje. A cura do paralítico em Cafarnaum. Esta cura só aconteceu porque 4 levaram ele. Essa cura só aconteceu por causa disso. Porque 4 pegou e levou ele. Que se não tivesse feito isso, que nessa história nós vemos o que é ter força, primeiro, de vontade, força física e força de Deus, para poder abençoar alguém, para levar alguém ao Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz aqui no texto, encabeçando a cura de um paralítico em Cafarnaum. E a história então desenrola que Jesus entrou de novo em Cafarnaum, estava em casa, logo correu a notícia que ele estava em casa. A notícia correu. Que maravilha! Naquele tempo não tinha celular, não tinha zap, não tinha telefone, não tinha folheto, não tinha rádio, não tinha televisão, mas a notícia correu. E a gente aprende com esse povo
que com toda a dificuldade daquele tempo, daquela época, eles cumpriram o propósito para o qual eles estavam ali. A notícia correu. Muitos de nós, com zap, com telefone, tendo saúde, tem gente do lado da gente não sabe. A minha esposa recebeu uma família, estava com problema, dificuldade, um monte de coisa, que encontrou essas pessoas em outro lugar, e alguém falou: essa é a pastora geral, não te conhecia, aí conversando, pregou para ele, para lá, foi para a igreja. Resultado, morava do lado da casa da diaconisa, da igreja dele. Isso quer dizer que essa diaconisa não entregava nem um folheto dessa família, nem um folheto, para vizinho do lado. O resultado foi esse. Essas pessoas, essa família, conheceu a minha esposa em outro lugar. Parece que a minha esposa estava comprando verdura, um negócio assim. Alguém falou, chegou lá e falou: pastora geral. Essa é a pastora geral? Não, eu vou aqui conhecer. Pregou para eles. O pessoal foi para a igreja. Aí quando foi saber, mora do lado da casa de uma diaconisa. Ô igreja, que covardia! Quando você e eu deixamos de fora as pessoas de serem abençoadas, por ignorância nossa, por medo ou timidez, pode ter certeza, lá no final vai ser cobrado. Deus vai cobrar isso da gente. Por que a gente não fez como aquele servo que recebeu o talento e enterrou ele? Ele não perdeu o talento, mas ele enterrou. Ele foi chamado de mau, negligente, de inútil. E qual foi o lugar que ele foi parar? As trevas. Lança ele nas trevas. Que lá vai ter choro e ranger de dente. Porque o que eu entreguei para ele não negociou, não trabalhou, não fez nada, escondeu, fugiu, se acovardou. Eu espero que os seus vizinhos sejam sempre informados do que está acontecendo na tua igreja. O que está acontecendo na tua igreja? Pastor, eu entrego, eu convido, eu faço, aconteço. Eles não vêm. Isso é problema deles e de Deus, não é seu e nem meu. O meu problema, o teu problema, o nosso problema é levar para eles a informação. O resto é com Deus e eles. Eu não tenho que julgar se eles não vão vir ou se vai vir. Eu tenho que levar. Porque quem vai fazer a obra não é eu, é Deus. Ele que vai fazer essa obra. Não é você que irá fazer, não é nós que iremos fazer, é Deus que vai fazer a obra. Eu já estou na igreja há mais de 50 anos. Pode ter pessoas que desde o princípio que eu fui para a igreja, que eu sempre informei com o Senhor, e até hoje eles não têm aceitado ser problema deles e de Deus. Porque quando me apresentar diante do Senhor, eu falei: Pai, eu fiz de tudo. A minha parte eu fiz, eu cumpri desde a minha infância, que eu fui para a igreja com 10 anos de idade. E que eu fui até hoje. Seja da família, seja da vizinhança, mas é deles, é de Deus, não é meu. Porque nós temos que ter essa vontade de poder demonstrar diante do Senhor que nós somos úteis a Ele. Esse paralítico só foi curado. Por quê? 4. Se dispuseram de levar ele, porque se não tivesse feito isso, se eles não tivessem feito isso, o paralítico continuaria paralítico. Ele continuaria
o lugar estava cheio, porque a notícia correu, nem junto à porta se achava lugar. E eu creio que, da sua maioria que estavam lá, ninguém levou ninguém, só correram para lá, inclusive os escribas, os que eram letrados, não estavam preocupados com quem precisava da presença do Senhor, mas estavam lá para ver um ponto negativo, para criticar o mestre, para criticar na pregação e nos seus ensinamentos. E ali, naquele lugar, os quatro saem levando esse paralítico. Será que ele era gordo, pesado? Será que ele era leve? Porque também não fala o peso dele. E a gente então põe a imaginação para funcionar. E a gente imagina, se ele fosse mais ou menos do meu porte, ele teria mais ou menos 80 quilos. Só que a gente move em cima de alguma coisa que parece peso demais. Parece que o negócio assentou. Que quando você tem um corpo, parece que fica um pouco mais leve. As pessoas levantam a gente com mais rapidez, com mais facilidade. Ou se você desmaia, fica todo mole. A sensação parece ficar mais pesada. E esse paralítico precisava de força para carregá-lo, porque ele não tinha condição de endurecer o corpo, de firmar o corpo, de fazer alguma coisa, de ajudar fisicamente, porque ele era paralítico. Ele era escravo de uma cama, de um leito, onde ficava ali deitado. Não, a Bíblia também não fala o tempo que ele ficava, desde quando ele ficou paralítico, mas fala que ele era paralítico. E assim esses quatro foram conduzindo ele. A força espiritual e propósito foi tão envolvente nos quatro que eles não se contentaram apenas de levar ele aonde o Senhor estava. Porque eles tinham que levar dele, chegando lá. A Bíblia foi bem clara aqui no texto, dizendo: nem junto à porta achava lugar. Então não tinha jeito de entrar, não tinha jeito de passar, quanto mais quatro pessoas, né? Dois de um lado, dois do outro, e carregando uma cama. Passavam na porta, enfiavam no corredor, ficaria complicado para poder entrar. E ninguém redava pé, ninguém redou pé. Mesmo vendo os quatro colocaram lá fora, mas ninguém cedeu espaço, foi gentil para deixar eles passarem. Mas a vontade dos quatro era tanta que eles fazem o quê? Sobem no telhado. E lá em cima no telhado, eles começam a procurar qual lugar que Jesus estava, qual lugar da casa. Jesus podia estar onde? Na sala. Ele poderia estar em um dos quartos. Ele poderia estar na cozinha. Porque também o texto não fala onde Jesus estava, justamente para que a gente possa entender que levar alguém ao Senhor não é simplesmente chegar e jogar a pessoa na congregação, ela já sabe o caminho. Eu lembro que alguém que veio para a igreja, inclusive, não está, que alguém trouxe, aí eu mandei uma mensagem para a pessoa: você tem que agora aproximar, ficar junto dessa vida, para que ela se firme no Senhor, no caminho, na palavra, na congregação, para crescer e assim desenvolver. Ah não, ela sabe o caminho, eu sei. Só que se ela quiser ir, ela vai. E essa pessoa não está aqui. Batizou, mas não continuou. Porque é uma pessoa dependente, que depende de alguém. Trazê-la até que ela se firme, até que ela desenvolva, até que ela cresça, até que ela fortaleça, para poder caminhar sozinha. Eu lembro que eu conversava muito com um moço. Ele falava comigo assim: pastor, na igreja
Tem muita gente que precisa de uma muleta. Porque é deficiente do pé. Sozinho não consegue caminhar, então alguém tem que estar explorando ele e ela para poder ser curada, ser libertada, para que ela possa caminhar por si mesma. Eu falei, é verdade, é verdade. E aí a pessoa depende 100% da gente, do mover da gente. Como esse paralítico precisava 100% dos 4. Um não conseguiu. 2 também não. 3, então tem que ser 4. E esses 4 conseguiram levar. Mas só que chegando lá, não conseguiram entrar, porque a casa estava tomada de gente. Então, esse livro não tem nada. E nos mostrando como lição, com cuidado, porque se quebrasse uma perna e caísse na cabeça de alguém lá dentro, podia até matar. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que trazer alguém sem ferir quem já está. Sem matar quem já está. Porque eu conheço, esse tempo que eu estou de ministério, 45 anos, eu conheço pessoas que eram uma bênção na igreja, trazia até pessoas, mas era tipo aquela vaca que enchia o balde de leite, mediu o terreno, e tornava tudo, jogava tudo no chão. Que trazia um, mas 3, 4 saía da igreja daquela pessoa. Língua solta, atitude, ignorância, que a gente fala assim, eu sou franco. Eu sou franco. Parou da Bíblia, levou. Enfim, educação. Porque a Bíblia fala nas frases que você tem que dar sal, que a gente tem que ser mais ouvinte do que falar. E conforme a gente falar, pode prejudicar, pode atrapalhar, pode deixar alguém enfraquecido por uma palavra mal falada, uma frase mal colocada nossa. Mas a pessoa, eu sou franco. Eu sou franco. Falou comigo? Não. Achei que isso é vantagem. Não é vantagem, igreja. Se tem alguém que nós estamos trazendo para o Senhor, seja da família, vizinho, colega, amigo, colega de trabalho, nós temos que também cuidar de quem está, quem os que já estão, que não precisam ser machucados, feridos, ficar ferido e machucado. Porque aí nós queremos cumprir a vontade, não de Deus, mas do inimigo, número 1 da nossa vida, e do Senhor, que é o inimigo, que é o diabo, que fica tentando o tempo todo para ver se a igreja seja apenas ciclo, que entra e sai, 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 entra e sai. A igreja tem que entrar e permanecer. Porque alguém que entra é para somar conosco, é para nos ajudar como discípulo, que participa junto daqueles que estão trabalhando, e quando aqueles não puder mais, ele continua. A nossa igreja local tem essas dificuldades. Louvor, nós só temos o Nicolas como líder. Não tem tocador. Não tem tocador. Tem violão, tem instrumento. Tem igreja que nem isso tem. Mas a nossa tem bateria. Aí quem vai tocar? Cadê o tocador? Cadê o tocador do violão? Está aí. Ou está aqui dentro, que precisa se levantar e tomar posição. O diaconato está precisando de mais pessoas. A obra está precisando de pessoas, sangue novo, energia nova, para sair para fora, para as ruas, para a panfletagem, evangelismo, nas praças, nas ruas. Estão precisando de gente para oração. Os índios sabem da blog é a maratona de oração. É a maratona de oração. E nós perdemos soldados
dessa equipe dos maratonistas de oração, porque o Senhor levou eles. Levou eles. E alguns não conseguem vir mais. Não conseguem vir para a oração. Nesse tempo todo, nós ganhamos poucos maratonistas. Poucos se levantaram para estarem aqui na maratona de oração. Poucos. Já aconteceu da maratona apenas um ficar, ou aquele que estava no horário anterior ter que continuar porque não teve pessoas para chegarem e dar sequência à maratona. Olha só, gente. E são apenas 5 horas de oração. Tá? 5 horas. Nós já estivemos em ministérios que oramos 12 horas. Todo mês. 12 horas. De 6 da manhã às 18. E chegamos a virar 24 horas de oração. Nem em casa, não, na igreja. Na igreja. Gente lá na madrugada orando, na igreja. Orando. E nós aqui orando apenas 5 horas. E ó, que alguém ama, hein? Eu não sei se vocês desconfiaram que essa igreja completou dia 1º desse mês. 1º desse mês, 28 anos. 1º de agosto de 97, eu assumi essa igreja lá na Floresta, que é a congregação do Santa Cecília. Foi aberta pelo pastor Manuel. E hoje é pastor de Independência e superintendente da 44ª região. Ele que abriu essa luta. E nós assumimos ela no dia 1º de agosto de 97. Pastor Neto, já na glória, me deu posse. E a partir daí ela se tornou o quê? Obra nova. Que ela passou a caminhar com os próprios pés. Deixou de ser congregação e virou igreja. Evoluímos um pouco, mas temos que evoluir mais. Porque a evolução nossa foi lenta, hoje está sendo lenta. E nós precisamos de uma explosão para o crescimento, desenvolvimento deste reino de obra. Essas cadeiras estão vazias, tem que ser ocupada. Esta galeria não é para encher de poeira, nem teia de aranha, é para ter pessoas lá ocupando, assentadas ou de pé, participando de cultos. Mas isso só vai acontecer se eu e você for como os 4. Se nós for como aquele homem que buscou a bênção pelo filho lunático, se nós for como aquele pai que buscou a bênção pela filha, se nós formos como a sunamita, que não desistiu e nem orou pelo desligamento do seu marido, mas foi onde precisava ir, até ver o seu filho de novo, de pé diante dela. E aqui nós fomos com esses 4 homens, que não satisfeitos, subiu no telhado, abriram, começou a procurar onde Jesus está e acharam. O ponto que ele estava, fez uma abertura. E aí agora mais força física, subir o cara no leito, na cama. O texto não fala que se alguém ajudou. Não diz que alguém falou, muitos se ajuntaram a eles e ajudaram eles a levantar o paralítico. Não fala não, fala aqui. Os 4 subiram o sujeito na cama, deitado, com cuidado. Primeiro não jogar no chão, não deixar ele cair. E depois, andar com ele em cima do telhado, sem quebrar nenhuma telha, para não cair nenhum pedaço lá dentro, porque se ele vir para fora que a casa estava cheia. Até chegar no ponto que Jesus estava.
E aí começar a descer na presença daquele que é o dia a dia, daquele que pode mudar vidas e história. E quando começa a descer, Jesus vê a fé deles e diz: filho, teu pecado é perdoado. Aí os letrados, que com certeza não levaram ninguém, peraí, você quer pegar semana? Quem pode pegar pecado é o que é Deus. Que sujeito é esse aí? Aí Jesus, percebendo o seu espírito, que assim pensava os seus corações, fez uma pergunta: qual é mais fácil? Eu dizer perdoar o pecado dele, os pecados dele, ou mandar ele levantar e andar? Aí ninguém respondeu. Por quê? Se dissessem, não é mais fácil perdoar os pecados, mas por que vocês estão murmurando nos seus corações? Se vocês não acreditam que eu posso fazer isso. Vocês falam que é mais fácil dizer para ele levantar e andar. Jesus ia dizer para ele: então não que ele levantar e andar, se é mais fácil. Se o cara está paralítico aí, tem que se carregar para o quarto, para chegar na minha presença, precisou dos quatro. Então não que ele levantou e andar, para ver se ele anda. Então ninguém disse nada. Aí Jesus, vendo que nenhuma resposta era dada, ele disse: para que você saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, paralítico, eu te digo: levanta, pega o teu leito e vá para casa. Se viu curado, levantando-se no mesmo instante. E a Bíblia não fala que ele levantando devagar. Foi no mesmo instante, naquela mesma hora, o cara se levanta, coloca de pé, arruma o seu leito e começa a andar. E agora, os que estavam lá dentro têm que abrir caminho para ele sair, carregando a cama, porque estava curado, com seus próprios pés. Estava abençoado. Além de ter visto perdoar seu pecado, ou seus pecados, além disso, não foi curado. Então, irmãos, nós precisamos de quê? De força, como esses quatro, porque tem muitos dependentes de nós. Para eles chegarem a Deus, nós vamos precisar de. Minha mãe falava assim: tem que passar cedo na cadeira, ou nas cadeiras. Né? Minha mãe dizia isso: passar cedo nas cadeiras, que é a carne. Demais, para poder chegar até eles, porque alguns estão dentro de casa, você vai só chegar, cumprimentar e entregar, mas tem outros que você vai ter que andar, às vezes está de frente, do lado, está no outro quarteirão, ou está do outro lado do bairro, não importa, o que importa é que a gente faça o que tem que ser feito, porque assim nós entramos a partir de amanhã, na semana da entrega a essas pessoas da cartela, para que eles venham. Porque orando nós já estamos, continuando orando nós continuaremos, mas precisamos agora de nos mobilizar o corpo, que vai junto com a alma e o espírito, para que esta vida venha, para que o resultado aconteça, e que Deus abençoe. Que nesta lançada de rede, muitos peixes sejam alcançados para Ele, retornados para Ele, porque estão enfraquecidos. E alguns venham porque nunca vieram. Alguns se viram porque vieram algumas vezes, ou vem de vez em quando. Lá para uma visitinha para a igreja. Não, eu quero que venha e permaneça, cresça e dê fruto. Que possa somar conosco, que já estamos, e quando pararmos, eles continuarem, em nome de Jesus. Amém? Senhor, a tua palavra foi trazida e revelada no coração de todos nós. E assim, Pai, eu peço que ela fique gravada, que ela fique, ó Deus, na mente, no coração e na alma,
e que nós possamos praticar o que precisa para que essas vidas que aqui estão hoje possam, Deus, praticar, e aquele que nós vamos entregar, ele possa, meu Deus, aceitar com alegria e vir em nome de Jesus, porque nós estamos orando para o Senhor incomodar, para o Senhor quebrar, para o Senhor fazer, para o Senhor realizar, em nome de Jesus. E assim eu te abençoo a você que participa deste culto, que a bênção, o milagre de Deus esteja aí, e você, se for um paralítico, o Senhor perdoa os seus pecados e te levanta. Mas se você for um dos quatro, que Ele te recompense pelo seu esforço, pela sua força de vontade de reunir pessoas na sua casa, na sua sala, para participar dos cultos que são realizados aqui nesta congregação, em nome de Jesus, e que a força de Deus seja contigo.